Dentro da elétrica, a gente tem dois tipos de tomada. Aposto que todo mundo já deve ter ouvido falar. TUI e TUG, certo? Tomada de uso específico e a tomada de uso geral. Atualmente, a gente tem muita tomada de uso específico. Quem que entra como tomada de uso específico? A gente tem aqui chuveiro, a gente tem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, algumas são super potentes. A gente tem torneira elétrica. A gente tem dentro um circuito, se ele é, digamos, acima de 1000 watts, 1500, 1200 watts, vamos trabalhar nessa média, ele é uma tomada de uso específico. Então assim, tudo que é acima, vamos botar aqui. Nossa, Felipe, então parece que eu sempre vou estar precisando de um TUG, um TUI. Basicamente isso, porque a tomada de uso geral, você tem ali em média, para cada ponto de tomada, 100 watts. Então, um circuito, ele precisa, para funcionar, ele precisa, para estar funcionando, de aproximadamente 1000 watts. Tô falando assim, bem básico mesmo. Lógico que tem um estudo mais aprofundado para você analisar a tolerância que você tem, a perda de carga que você tem, a amperagem que vai entrar, o disjuntor, todas essas questões para a gente estar analisando. Mas isso é para vocês entenderem que existe tomada de uso específico e tomada de uso geral. Então a tomada de uso específico, ela precisa de um circuito específico, né? Então todos os equipamentos que é acima de 1000, você precisa de um circuito específico. E a tomada de uso geral, você acaba específico. E a tomada de uso geral, você coloca todo mundo junto. Tomada de sala, tomada de quarto, tudo mais. E ainda tem mais algumas questões que ajudam a separar circuitos. Áreas molhadas de áreas que não são molhadas. Então tem essas questões que a gente precisa analisar. Então, tomada de uso específico, a gente precisa tomar muito cuidado e ter muita atenção. Porque acima disso, claro, tem gente que considera, tipo, acima de 500 watts, 400 watts, já vi muitas questões assim. Mas vamos se atentar nesse item porque a gente precisa colocar um circuito específico para este tamanho de potência. Então, tomada de uso específico são esses itens que a gente pode modificar com muita facilidade. São itens como chuveiro, que se a gente modifica muito dentro de um apartamento, você danifica a instalação. E danifica a instalação porque ele já foi previsto, às vezes, uma potência, e você aumenta essa potência. E a instalação do empreendimento do imóvel não está correspondente a essa potência. Então não é só você trocar um chuveiro, trocar um equipamento, instalar um equipamento de uma potência maior. Fique atento à instalação, fique atento ao manual do proprietário, fique atento às demandas, às cargas que estão instaladas dentro do imóvel para você não cometer esse problema, você não cometer esse erro. Porque imagina você desenvolver um projeto, chegar na hora de executar o projeto, você inviabiliza, vai te dar uma dor de cabeça e você não vai conseguir utilizar os equipamentos. Às vezes você precisa colocar todos os equipamentos do projeto e você não vai conseguir ligar mais de um ao mesmo tempo, porque você tem, como eu expliquei aqui, o disjuntor geral, ali você tem um centro de medição, você tem uma carga máxima para o apartamento estar funcionando, né? Fora que você coloca em risco a instalação, né? O bom funcionamento da instalação. Quanto mais carga você coloca, mais os equipamentos vão começar a puxar a rede. Se não está corretamente dimensionado, tanto a seção do eletroduto, quanto a seção do cabo, do fio que vai fazer essa ligação do equipamento com o quadro de disjuntores, você tem ali perda de carga, você acaba chegando, você diminui ali a eficiência do equipamento, você pode causar o que a gente chama de efeito Joule, que é o que causa um aquecimento dentro da instalação elétrica. Isso pode danificar, derreter, queimar, entrar em curto. Diversas questões, dores de cabeça que a gente tem se não ficarmos atentos a isso. Não estou dizendo que não podemos fazer esse tipo de instalação ou fazer esse tipo de alteração numa reforma. Podemos,
mas nós precisamos ficar atentos para não ter dor de cabeça e saber exatamente o que a gente está fazendo. Ter parceiros que fazem a parte elétrica, ter parceiros que desenvolvem arquitetura, já viabilizem essas questões, que já conseguem contemplar nas instalações, trazer as facilidades, saber que se vai mexer com forro você vai perder a garantia durante a reforma, então já faz certinho a parte elétrica dentro da reforma, contratar uma mão de obra qualificada, um profissional qualificado para você conseguir fazer uma reforma sem dor de cabeça. Se você está gostando aqui então da série Leituras de Projetos Sem Dor de Cabeça, acompanhe o Engiplificando, curta aqui e siga as redes sociais para você conseguir fazer o projeto sem dor de cabeça.